Paz e graça, amados irmãos, antes de mais nada queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Pai, agora peço que sejas connosco, nos abençoes e nos ajudes a viver mais sobre a tua palavra e como a tua palavra nos ensina a viver, como tu nos ensinas a viver através da tua palavra. Pai, continua connosco, nos ajudando, nos abençoando e nos purificando, pois só tu podes nos purificar. Nós por nós mesmos não podemos nos purificar. É tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus, me digam, pois também sou homem e posso falhar. Amados, queria-vos pedir também outras duas coisas, que em vossas orações se lembrem, queria-vos pedir que em vossas orações se lembrem de dois assuntos, do povo de Israel e de Jerusalém, e também se lembrem de mim e de todo o homem e mulher que esteja a fazer a obra de Deus. Amados, também vos queria pedir, mandar abraços para todos vocês, agradecer a todos que têm estado comigo, e queria pronto, aqueles que não somente gostam do trabalho, mas não é o gostar em si, mas sim se edificarem. Queria agradecer e queria exortar que continuem a edificar-se, que continuem a abrir as páginas da Bíblia e não somente a abrir por abrir ou ler por ler, mas sim que continuem a vivê-la. Porque é uma palavra tão boa, uma coisa tão boa de se viver. E não é difícil, embora pareça, mas não é. E queria agradecer a todos. Amados, nós temos estado a fazer um estudo do número 3, 7, 12 e 40. Ontem estava a falar com uma irmã que era com o 40, agora uma parte do 7, estamos a falar do 7, mas o 40, se formos a ver, o 40 é mais para aperfeiçoamento, se formos a ver. Os 40 dias do dilúvio, os 40 anos que passaram os israelitas no deserto, é mais para ensinamento. Os 40 dias também de Jesus que jejuou e por aí fora. Se formos a ver, o número 40 é mais para aperfeiçoamento, para ensinamento. Só um momento que isto estava aqui a empatar. E como eu estava a dizer, amados, o número 40 é assim. Eu penso, ainda não me lembro assim de mais nenhuma passagem, os 40, e também de instrução, os 40 dias que Moisés teve no Monte Sinai com o Senhor. E acho que esses são os melhores momentos, neste caso de Moisés, teve essa experiência, os 40 dias na presença do Senhor, como deve ter sido maravilhoso. E o povo de Israel não soube ser paciente para com esses 40 dias. Amados, agora voltando ao número 7, nós muitas vezes pensamos que o número 7, ou os números, neste caso na Bíblia, podem ser um código, ou castigos, ou bênçãos, é de várias maneiras. Nós já temos visto que o 7 tem sido o número de vitória, o número de, digamos assim, de castigo, o número de descanso, que por acaso aqui não está, mas um número de descanso. Se formos a ver, logo no início da Bíblia, Deus disse que tudo, quando Deus criou tudo, no sétimo dia Deus descansou. Não quer dizer que ele tivesse cansado, não é? Porque ele tem todo o poder e ele nunca se cansa. Mas estabeleceu um dia para, neste caso, para os judeus e para nós. Que é assim, não é que eu esteja a favor do judaísmo, atenção, mas creio que nós devêssemos ter um dia ou mais
para dedicá-lo somente a Deus, que é o que Deus estabeleceu aos judeus este mesmo dia, para que eles descansassem. Se formos a ver 7 dias, 7 anos, para eles pararem, descansar e terem as suas festividades. O número 7 é um número que não é enigmático, não, nem os outros números, mas são números de instrução, digamos assim. Como eu costumo fazer, o número 7, alguns não mediram esforços para encontrar um significado místico ou simbólico por detrás dos números na Bíblia. Isso levou a um exagero, pois esses esforços podem acarretar conclusões ridículas. Mas vale a pena observar a similaridade entre certos e determinados entre certos usos de determinados números, de certo determinado número, como o 7. Outros números usados em muitas circunstâncias são o 3, 12 e 40. Agora, amados, nesta última parte do nosso estudo, já vimos o dilúvio, já vimos peço perdão, já vimos a batalha de Jericó, que durou os 7 dias, e o 7º dia as 7 voltas, e à 7ª volta começaram a gritar e Deus deu-lhe a vitória. Já vimos os 7 anos que Jacó trabalhou para e foi enganado, para que ele sentisse também na pele o que o irmão e o pai sentiram quando foram enganados. Também vimos que já foi para repreensão. Ou seja, não quer dizer que o Senhor muitas vezes nós ouvimos, Deus não castiga, é bom e não castiga. Não, Ele castiga a quem ama, repreende e castiga a quem ama. E até veremos isso hoje. Mas voltando, já vimos Sansão, as 7 tranças foram cortadas por Dalila. O homem mais forte, neste caso, deve ter sido o homem mais forte do mundo, que Deus meteu no mundo, mas fraco em mentalidade e foi traído. O maná que mergulhou, Naamã, que mergulhou 7 vezes, serviu para cura. E o Jesus, que não podia faltar, que multiplicou 7 pães e 7 cestas sobraram. E agora, amados, vamos ver as 7 que não podiam faltar, que também servem para hoje. Eu já tenho falado, pelo menos numa ou noutra carta, mas todas elas servem para hoje. Vamos ver então hoje as 7 cartas que João escreveu na ilha de Pátimos para as 7 igrejas na Ásia Menor. Mas as igrejas na Ásia Menor não quer dizer que seja só na Ásia Menor. Não, também são para nós. Porquê? Porque a igreja é a mesma. O sacerdote é o mesmo. Ou o pastor é o mesmo. Jesus é e será Jesus foi e será. Peço desculpa. Jesus foi, é e será o mesmo. Por isso, vamos ver, amados. Também aqui, se formos a ver acho que é nestas 7 cartas que Jesus diz: eu repreendo e castigo a quem amo. E nestas 7 passagens nós vimos isso. Mais para a frente este livro não sei se fala destes outros números que não são usados. Os que não diz, acho que não diz em que partes são usadas, mas eu hei de pesquisar quantas vezes são os outros números usados para nós podermos também entender o número 3, o número 12 e o número 40. Mas o número 40 eu penso que seja isso, instrução, a duração do castigo para que nós possamos aprender também. Vamos ver, isso
Até é muito bom de nós sabermos isso. Como então eu estava a dizer, nas 7 cartas é do Apocalipse, do versículo 1, do capítulo 1 até ao capítulo 4. Então vamos começar por o versículo 1, não, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Sim, é isso. Não, vamos começar, peço desculpa, do versículo 1 ao versículo 20. Peço desculpa. E diz assim: título do assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificar a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Uma parte. Aqui se formos a ver cada vez mais e mais estão próximos os sinais. Em muitas coisas, se nós estivermos bem atentos, quantos e quantos sinais já não estão a acontecer em vários aspectos. Basta nós vermos, pensarmos, meditarmos na palavra de Deus. Aliás, se formos, não só no Apocalipse, mas formos a ver os sermões, digamos assim, ou os ensinamentos, que eu não gosto de dizer sermões, porque sermão é uma coisa que nós estamos ali a ouvir, com quem diz, pronto, está bem, vá, fala. Não, gosto mais de dizer os ensinamentos que Jesus dava. Por isso, se nós formos a ver os ensinamentos que Jesus dava, os alertas, nós aí veremos que as coisas já estão a começar a acontecer. E então, dedica-se então do 4 ao 8, dedicação às 7 igrejas na Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7. Não, vamos ler, peço desculpa, vamos ler só até o capítulo 8, o versículo 8, peço desculpa. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a ele a glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, aqui podemos ver. Muitas vezes nós, uma à parte, aqui falou no número 7, os 7 espíritos, mas uma à parte. Muitas vezes nós vemos pessoas que dizem: apareceu-me isto, apareceu-me aquele. Não acredito. Não acredito. É assim,
Quando nós dizemos, olha, sonhei e apareceu-me Jesus em sonhos e eu não o pude ver, a sua face, ou que ele estava de costas, aí, pronto. Mas mesmo assim, atenção, porque o diabo também se pode transformar em anjo de luz. Mas, voltando ao assunto, quando alguém disser, ou te disser, apareceu-me isto ou aquilo, normalmente os católicos têm muito essa mania. Apareceu-me isto ou apareceu-me aquilo. Não acredites. Primeiro de tudo, aqui como diz, e nos fez sacerdotes, não, eis que vem com as nuvens e que, não, peço desculpa, aqui que diz, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou e dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. E não é aqui, peço desculpa, hoje ando a enganar-me muito. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Podemos ver, não há nenhum morto que possa aparecer. Nós podemos pensar, apareceu-me isto, ou apareceu-me aquilo, ou aquele pode dizer, apareceu este, ou apareceu aquele. Não apareceu. Pode ser o nosso subconsciente, ou pode ser um espírito imundo, neste caso um demónio, a tentar se fazer passar por outra pessoa. Agora, aparecer um morto a outra pessoa não aparece. Eu não acredito nisso. Mas acredito numa coisa. Acredito que o primogênito dos mortos pode aparecer. Isto não é a parte do número 7. Esse acredito que aparece, o primogênito dos mortos. Ou seja, neste caso, aquele que ressuscitou, que vive e viverá para sempre. E que tem os 7 espíritos diante do trono da sua glória. Os 7 espíritos. Creio que seja aqueles cavaleiros que ele viu. Que João viu, peço desculpa. Aqueles cavaleiros mais para a frente. Onde está a fome. Tudo isso que viria e que está a vir. Para quê? Para que, como creio que fosse o anjo que dissesse a João, para que todo o homem visse que só em Deus há salvação. Estes 7 espíritos, penso eu, na minha concepção, atenção, não estou a dizer que seja, mas estes 7 espíritos é que fosse aqueles 7 cavaleiros, para que as pessoas, para que o homem veja. Isto está a acontecer, mas só Deus me pode libertar disto. E não estou a dizer só uma pessoa, nem 2 pessoas, mas para que todo o mundo possa ver que aqueles cavaleiros, só Deus pode os libertar daqueles, neste caso, 6 cavaleiros, porque o último é o cavaleiro branco, neste caso é Jesus. E se podemos pensar um bocadinho, e se formos a ver bem, estas coisas estão todas a acontecer. E são coisas que devemos pensar e meditar. Muitas vezes nós vemos aí tanta coisa. Eu já ouvi dizer, e é verdade, há muita macumbaria evangélica. Se formos a ver, é verdade. Quando as pessoas dizem, eu declaro, ou eu isto, ou eu aquilo, eu não. Deus. É Deus quem pode. Jesus é quem pode fazer isto ou aquilo. Se for alguma coisa da parte dele, tudo bem. Mas se não for, quem somos nós para dizer eu declaro? Está bem que aqui diz. Eu acho que quando a gente se engrandece um pouco a mais, fora, quando Paulo diz se gloria em si no Senhor, quando a gente sai um bocado desse contexto, é quando aqui nós lemos um bocado que diz eis que vem, não, aqui, e nos fez reis e sacerdotes. Acho que aqui eu falo nós no termo geral,
que nos valemos um bocadinho disto. E é assim, ao nos valermos, nós não devemos de valer-nos no termo de mandar, ou de isto ou aquilo, ou porque eu sou rei e sacerdote, tu deves fazer isso. Não. Porque o nosso reinado, ou o nosso sacerdócio, é de amor, de compaixão. Deve ser um reinado como Deus tem o seu reino, um reino de amor. E isto já é de espíritos. Se formos a ver mais para a frente, a parte dos cavaleiros, eu creio que seja isso. Atenção. Posso estar enganado. É por isso que eu estou a dizer que creio eu que seja isso. Se for enganado, que o Senhor me perdoe e que vocês, se eu estiver enganado, que me perdoem. Mas eu creio que seja isso. Para que os 7 cavaleiros, para que vejam o último, pronto, sabemos que é Jesus, mas para que o homem veja. Todo o homem, não é só um nem dois, mas para que todo o homem veja que só Deus pode livrá-los daqueles maus cavaleiros, daqueles 6 maus cavaleiros. Do cavaleiro da guerra, do cavaleiro da fome, do cavaleiro do ódio, da ganância e etc. E devemos pensar um bocadinho. Outra coisa que não está aqui, as 7 trombetas, quando elas soarem, também está na parte dos cavaleiros. Lembrem-se disso. E lembrem-se que cada vez está mais próximo. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.